Hoje recordando dessa lógica dos contrários. Você já parou para pensar que na vida não dá nenhum trabalho a gente olhar para a aparência das coisas? Não requer muito esforço demais. Olhar para o aspecto exterior é muito fácil. Emitir algum comentário sobre aquilo que a gente viu, sobre aquilo que os nossos olhos esbarraram. São as superfícies da vida. É essa parte mais fácil de ser enxergada. É essa parte externa que nós encontramos com muita facilidade. Agora, se você começa a pensar que a realidade é muito mais do que isso que os seus olhos podem lhe revelar, você começa a entrar no mistério das coisas. Para quem gosta de filosofia e sabe um pouquinho sobre filosofia, esta é a regra dos filósofos. É ultrapassar o limite das aparências, daquilo que na filosofia nós chamamos de senso comum, daquilo que é o dado natural, daquilo que nós podemos saber sem muito esforço. Mas a sabedoria nos ensina, e a filosofia nos encaminha para isso, que todas as vezes que nós ultrapassamos a superfície da realidade, nós somos presenteados com um pensamento de profundidade, com aquele conhecimento que vai além do que os nossos olhos podem enxergar. Eu particularmente penso que ultrapassar o limite das aparências é verdadeiramente conhecer. Sobretudo quando tratamos de pessoas. Quantas vezes você já teve uma opinião formada sobre uma pessoa com quem nem sequer você trocou uma palavra? Quantas vezes você emitiu um comentário sobre alguém sem ter tido um conhecimento verdadeiro daquela pessoa? Essa é a tentação de toda hora. É aquela sensação de que a gente viu, de que a gente sabe, só porque um dia a gente casualmente passou pelo outro. Na filosofia também há uma regra interessante que nos ensina que preconceito é aquilo que vem antes do conceito. É aquilo que nós formulamos antes de verdadeiramente ter tido um contato com a realidade. Ter um preconceito em relação a alguém é a gente achar alguma coisa antes de conhecê-la. Um preconceito é sempre uma forma de prisão. Prisão para mim que acho que conheci e prisão para o outro, uma vez que eu o coloco dentro do meu achismo. Eu acho que ele é isso e o aprisiono no preconceito que tive dele. Jesus o tempo todo quebrava a regra dos preconceitos por uma razão muito simples. Jesus não sabia enxergar a margem. Ele ia sempre além. Por isso ele era capaz de convencer as pessoas de entrarem numa dinâmica de crescimento, de superação de limites, justamente por causa da sua capacidade de olhar com profundidade. Olhava para o pescador e enxergava no pescador o chefe da sua igreja. Olhava para aquela pecadora pega em público e enxergava a grande mulher que ela poderia se tornar. Porque se Jesus parasse apenas na aparência das pessoas que ele encontrou ao longo da sua vida, não teria acontecido muita coisa. O seu dom de enxergar com profundidade. Você deve ter sido na vida, muitas vezes, vítima dos olhares apressados. Todos nós somos. E quanto mais vista é uma pessoa, maior é o número de preconceitos que existem em relação a ela. E não há problema nisso. Não há problema em entender que o preconceito existe. O problema é quando nós permitimos que o preconceito do outro seja também nosso. Não. Aí nós incorremos no erro de repetir a história de maneira estranha, errada. Você deve ter sido vítima de muitos preconceitos já. E sabe o quanto dói na sua pele a pessoa achar que você é isso, achar que você é aquilo? Já sofreu na carne. Já sofreu, eu tenho certeza. Então, comece corrigindo os preconceitos do mundo, deixando de achar sobre os outros e procurando, quem sabe, conhecê-los. Ao invés de formular alguma opinião sobre aquela pessoa,
dê-se o trabalho de uma primeira pergunta. Quem é você mesmo? Como é seu nome? Os grandes amigos da nossa vida entram a partir de perguntas simples. Quando nós quebramos aquela aparência, aquela margem, e nós entramos então na possibilidade de conhecer os avessos. A minha mãe me ensinou uma coisa, que toda vez que ela ia comprar um tecido, ela não só olhava a parte bonita do tecido, ela olhava o avesso também. Sabe por quê? A qualidade do tecido não é só a aparência dele. O que vai fazer o tecido verdadeiramente valer é o avesso, porque o avesso é que dá a fibra da sustentação. A beleza, ela só é verdadeiramente duradoura se ela tem um avesso que segura. Sabe esses tecidos de carnaval que na primeira lavada vai embora? É porque não tem fibra de sustentação ali. É tecido temporário, é coisa para durar pouco. Você não faz uma roupa de carnaval para usar o ano inteiro. Ela tem que durar apenas 3 dias, ou no máximo 1. Há pessoas que fazem da sua vida a mesma lógica dos tecidos de carnaval. Não se preocupam muito com as fibras de sustentação. Vão apenas na aparência do tecido. Para naquele aspecto superficial, porque estão muito preocupadas com o que os outros estão vendo, com o que os outros estão achando dela. Há pessoas muito bonitas que quando você conhece, você percebe que não se preocupou muito com as fibras de sustentação. Viveram artificialmente, foram preparadas para o artificial, vivem de maneira artificial e por isso são tão infelizes, sobretudo depois que a beleza foi lavada, passou o tempo do atrativo estético e só restaram as fibras frágeis daquilo que nunca sustentou. Minha gente, entrar na dinâmica e na mística dos avessos é a gente pedir a Deus todos os dias a graça, diante de nós cuidarmos da nossa exterioridade, de nós cultivarmos o mais profundo de nós. Esse lugar que os meus olhos não alcançam e que só poderão chegar à medida em que nós nos conhecermos. Viver o cristianismo é viver o tempo todo a busca das fibras que nos sustentam. Para que, se existir uma beleza, essa beleza possa ser consistente. E se não existir a beleza, pelo menos ela seja uma fibra resistente de sustentação. Todo tecido tem a sua validade, todo tecido tem a sua utilidade, a sua razão de ser. Não basta ser apenas bonito, precisa estar sustentado. E esta é a busca da vida interior. Nós chamamos de santidade. A filosofia chama de sabedoria, perfeição. O mais interessante é nós descobrirmos que na mística dos avessos há sempre a necessidade de tecer bem os fios que sustentam e que nos deixam de pé. Hoje você é convidado a viver isso. Pode ser que você esteja muito acostumado a cuidar do seu artificial, a sua aparência, mas este programa quer ser para você um convite para você pensar na sua sustentação, naquilo que te segura como pessoa. Porque um dia a sua beleza vai passar, a sua utilidade vai passar e só restará as fibras humanas dos seus valores, do seu sustento. E é isso que vale a pena. Ter Deus na nossa vida não é outra coisa senão nós buscarmos o tempo todo tecer bem essas fibras para que quando chegar o tempo das passagens